Profeta emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo lenkanyezi enhle nazo zonke O Papo Cabeça de hoje é com meu tríplice irmão Arrondegi, Ojedeí do terreiro de Babá Olocotum de Taparica, Mobá Xangô do terreiro Ojuobá Ogudô do Rio de Janeiro, Raiz Opó Fonjá. Isso, meu irmão. Como é que você tá? Tudo jóia. O papo de hoje é sobre Xangô. Arrondegi, Xangô é Egum. Bom, começa logo já vamos com um chute na canela. Isso, vamos chutar e chutou nas duas ao mesmo tempo, né? Que é difícil. Bom, vamos falar fácil. Xangô viveu? Viveu. Morreu, se suicidou? Morreu. Voltou? Só pode ser. Então, a própria vestimenta dele é ligada ao culto dos ancestrais. Xangô usa bi, que significa zabalá. As tiras. Isso, banté, que é a mesma coisa que o Egum carrega na frente. E seu Oxê, com dois gumes, significando Orum e Aie. Quando é que começou o culto a Xangô? Rapaz, o culto a Xangô começou, o primeiro alafim de Oió foi o próprio Uranian. O culto a Xangô começou há mais ou menos uns 5 a 6 mil anos atrás. É tempo, hein? Muito. Porque existiu mais de 21 alafins. Direto à dinastia de Xangô. Diretamente é o cargo do governante da cidade de Oió. Isso. Quer dizer, os 20 ou 21 alafins são descendentes diretos de Xangô. Então, se alguém for a Oió hoje, isso, vai encontrar com Xangô. Vai encontrar com Xangô. Porque aquele alafim que está lá é um descendente direto de Xangô. Em Oió se mantém essa tradição. Qual a origem de Xangô? Rapaz, Xangô ele é da nação de Tapa. Ele é no P. Uma cidade, uma região mais ao norte da Nigéria. Fora do chamado Yorubo. Isso. Então ele não era Yorubá. Não, ele é o Santo Nabô se transformando em Yorubá. E quando é que Oió, a famosa cidade de Oió, a famosa cidade de Xangô, passou a ter importância para o culto a Xangô? Bom, a cidade de Oió, ela teve a importância quando ela foi fundada. Ela foi fundada. O seu pai, Oranian, que vem ser metade branco e metade negro, ele vem ser filho de Ogum e Ogum ao mesmo tempo. Por isso ele nasceu meio branco e meio preto. Quando a cidade de Xangô a cidade de Oió foi fundada, o seu primeiro alafim foi o próprio Oranian, que Xangô fez essa homenagem a seu pai. E a sua mãe era Torossi. Mas quem cuidou de Xangô foi Yamacê. Isso. Ela não é a mãe carnal dele, mas é a mãe criadora dele. De criação. Existe um Itan que diz que Yamacê teria tido 2 filhos, Dadá e Xangô. Procede? Não procede? Não procede. Dadá e Jacá é um filho antes de Xangô. Ele é mais velho, que é chamado Bani. Existe uma grande rivalidade entre Xangô e o chamado povo Jeje. Queria que você contasse um pouco pra gente. Porque o que acontece? O Xangô foi um dos maiores que mais dizimou o povo Fundê foi Xangô. Xangô matou muitos Jeje, porque a palavra Jeje significa estrangeiro. Então ele foi um conquistador, um guerreiro, ele conquistou várias cidades, expandiu o terreno de Oió e justamente ficava perto da fronteira. Então ele ia muito, antigamente não se tinha essa fronteira entre o Benin, o Dahomey, e a Nigéria. Então se ficava, tanto é que o Palácio de Queto fica dentro do Dahomey, ou seja, do Benin hoje, porque a palavra Dahomey significa filhos da barriga de Dan, da grande cobra. Então o Xangô foi lá, e até hoje eles não sacrificam carneiro, porque carneiro é o símbolo de Xangô, com medo que Xangô volte e dizime o resto das pessoas. Mas foi conquista mesmo.
Xangô sempre foi muito conquistador, guerreiro, muito forte. Então as pessoas tinham medo dele, porque Xangô, Oiá, que é uma das mulheres dele, por amor a ele, deu o poder do fogo. Então ele muito forte, desbravejava, ele botava fogo pela boca e pelos olhos. Então as pessoas tinham medo da bravura dele. Você falou em medo, falou em Xangô. Para muitas pessoas, Xangô tem medo de Egum, tem medo da morte. Procede isso? É totalmente errado. Isso não existe. Conversa fiada. Já conversa fiada, já vamos matar logo. E outra coisa, todo mundo diz assim, olha, o que eu estou falando é cultura. As pessoas têm que entender que o candomblé que ficou aqui no Brasil ficou adaptado a isso aqui. Claro. É uma coisa, Xangô tem medo de Egum, não existe Xangô ter medo de Egum. Nenhum orixá tem medo de Egum. Na verdade, Egum é orixá que teme Xangô, porque Xangô venceu várias batalhas. Isso, mas Egum não tem medo de Xangô, porque Xangô é o próprio, ele também é Egum. Então não tem essa coisa. Os maiores terreiros de Babá Egum são de Eguns, de pessoas que envidam de Xangô. Aboulá é um grande, que significa o dono do grande carneiro. Então, esta mistificação não existe. Agora, Xangô é um orixá temido. Ele é um orixá justiceiro. O Eó de Xangô é mentira. Ele não suporta a mentira. Xangô se suicidou ou não? Se suicidou. No pé de Obi? Não é bem dizendo no pé do Obi, isso é um outro Itã. Porque o que acontece, Márcio? Existem vários Itãs, são lendas, são histórias, como Branca de Neve, Sete Anões, e essas historinhas de Monteiro Lobato, Narizinho e tudo mais, Pinóquio. Então existem vários Itãs. Xangô se enforcou realmente, mas ao mesmo tempo existiu, quando Xangô morreu, existiu no céu um raio que veio e significa chamado um Itã desse diz assim, Akata Eri, Akata Eri, Songiri Nangiri Kaka, Dobenu Joku Ekulai Jau. Quer dizer, o grande dragão faz cante do céu. Então, quando Xangô aconteceu isso, por que ele voltou? Porque Xangô é Ogé. Xangô era iniciado no culto de Egum. Xangô era iniciado no culto de Oxô. Xangô era iniciado no culto de Orumilá. Então Xangô ele era iniciado em vários cultos, coisas que as pessoas não sabem que Xangô era. Mas ele se suicidou. Se suicidou. E qual a relação de Xangô com Obi e Xangô com Orobu? Orobu é destinado somente aos reis. Existe um Itã que significa Obi é orixá, Orobu é orixá. É interdição você meter faca em Orobu e Obi para abrir. Obi, você já tem as partes deles normais abertas pela natureza. Então você aperta, ele se abre normalmente. Madurinho. E o Orobu é partido na boca, ao dente. Você tira uma parte, tira outra parte, joga-se. Depois parte aquele resto que sobrou no meio do dente. Muito bem. Em relação às qualidades de Xangô, se Xangô foi um só... Mas existiu-se, se existe, né? Existiu, não existe, Xangô é único. Mas existem outros generais que tiveram direito de ser cultuado como ele. Se intitularam Xangô? São seus descendentes? São descendentes não, eram os homens de confiança dele. Entendeu? Como Cancanfô, eram generais de confiança. Afonjá. Diz que Afonjá é o traidor. Não é. Afonjá era aquele que Xangô mandou se infiltrar nas linhas inimigas para poder descobrir aquilo que ele queria saber. Para isso, ele parecia para os outros traidor, mas somente Xangô sabia. Se ele fosse traidor, Xangô não daria a ele o direito de ser cultuado. São quantas as qualidades de Xangô cultuadas no Brasil? 6, na realidade são 6. Quais? 6. Você tem o Ogodô, você tem o Afim, você tem Baru, você tem a Ganju, você tem Badá. São 6 Xangôs. O que acontece? Xangô, na realidade, é um só, que é o Ogodô, o dono do pilão. Aquele que racha o pilão com um golpe só. E a Irá? A Irá não é Xangô. A Irá é da família de Savé. Nem sei parente de Xangô, tem quase o mesmo culto, mas é diferente. Se entra em Gamela, come-se Amalá. Uma outra história também que se conta, Xangô veste, a Irá veste branco, veste
mas ele também veste rosa. Por que ele veste rosa? Se você vê o fogo batendo, o reflexo do fogo batendo numa roupa branca, ele é rosa. Fica tudo rosa. E veste azul bebê, azul claro. Então, se existe, como eu falo, 12 Xangôs, mas não é. É 6 que são Xangô e outra parte, 6 que são Eirá. Mas é um outro culto. Se tem, pode se colocar no mesmo quarto, mas se come coisa diferente. A Eirá não come carneiro, come bode. Agora você veja só. Isso na cultura iorubá, mas Claro, existe... quando é brasileiro, tem várias raízes, várias vertentes. E o culto se disseminou de formas diferentes, cada um com as suas peculiaridades. Com certeza. Agora, um dos oiês, dos cargos mais tradicionais, mais famosos aqui no Brasil, é justamente o cargo de Obá de Xangô. Isso. Isso aqui Criado na realidade... no Pofongá. Isso, foi criado no axé. Foi pela Mãe Senhora? Foi não, Mãe Aninha. Pela Mãe Aninha foi, ela titulou esse título de Obá, porque na realidade Obá é rei. Mas ficou sendo como os ministros de Xangô. Isso na época foi uma coisa muito, muito interessante e muito inteligente. 6 Otum. 6 da esquerda, 6 da direita. Porque os 12 reunidos Xangô na terra. O que ela fez? Ela fez com que esses postos eram dados às pessoas de grande nome na sociedade. Jorge Amado, Caribé. Não era um cargo litúrgico. Não, são cargos administrativos. Diplomáticos. Diplomáticos. São diplomáticos. Não são cargos litúrgicos. Pode entrar na liturgia, dependendo se ele for, por exemplo, Ogã, e receber como tem Fernandinho, uma Fonjá, ele é Ogé, é Ogã e é Obá de Xangô. Então ele passa a entrar dentro da liturgia. Mas tem outros, como o falecido Olinto, da Academia Brasileira de Letras, Olinto de Mello, ele era José Olinto, ele era Obá, isso, ele era Obá de Xangô, mas não entrava, bem dizer, na liturgia, entrava na hora que Xangô comia, aquela coisa toda, e eram respeitadíssimos na sociedade, são respeitados na sociedade. Mas existem vários outros postos dentro da casa de Xangô. O posto que eu tenho, o Mobá, é um posto litúrgico. Eu sou sacerdote do culto de Xangô. Existe o posto de Bala Xangô, que é o posto mais alto da casa de Xangô. Abaixo do Bala Xangô é o Mobá Xangô. Então, quer dizer, para se tornar um Obá de Xangô, necessariamente a pessoa não precisaria ser iniciada no culto. Não, ele pode não ser iniciado no culto, mas receber o axé e ganhar o posto de Obá de Xangô. Entendi. Uma das questões mais polêmicas no culto Lesse-Orixá é a relação de Xangô com o Omolu. Você é um homem iniciado para o Baloiê. Com certeza. E tem um cargo na liturgia de Xangô. Sim. Qual a relação entre Xangô e Omolu, Xangô e Obaloiê? Na realidade, existem alguns itãs que comprovam que Xangô é irmão de Obaloiê, a Ganju. Por isso que diz que a Ganju é filho de Nanã, a Ganju Ninxola. E a Ganju é dono do vulcão, da grande erupção da Terra. E é essa ligação tão grande com ele, com o Obaloiê. O Obaloiê, na realidade, ele vem ser um orixá muito antigo. E ele, com a ligação dele com a terra, e Oxô é o maior feiticeiro que existe, o nosso orixá é o maior feiticeiro que existe. Mas não existe nenhum tipo de negatividade de uma pessoa, interdito de uma pessoa de Xangô. Não. Se fosse assim, mestre Didi, que é filho carnal de Mãe Senhora, vivo hoje, o Alapinino do culto de Egum não seria o Assobá do Axé Pofongá, sendo ele de Xangô. Não existe essa coisa. Se coloca-se trocentas coisas por lendas, aquelas lendas urbanas. E o secretismo, né? Xangô é São Lázaro, São Roque, o Baloiê é São Roque, São Lázaro, e Xangô, São Jerônimo, São Judas Tadeu, São Pedro, Airá, que sai com a chave na mão, e assim sucessivamente. Mas não existe. Não existe. Nenhum tipo. E o Baloiê não é aquele orixá perebento, né? Então as pessoas têm essa concepção com esse secretismo que ficou desses santos católicos se adaptando. Mas Xangô não. Xangô o pau da vida que todo mundo fala.
O magrelo, estrupiado, feio, todo cai na conta do balão. Aí quando é bonita de Oxóssi, de Ogum, vê um cachorro feio na rua, preta, aquilo lá não é balé. Vê um cachorro bonito de Ogum. Pois é, Que tá parece certo. essa coisa. Agora, o Arrondegi, Xangô, sem dúvida nenhuma, é um dos orixás mais cultuados, mais reverenciados no candomblé O brasileiro. candomblé do Brasil, o candomblé de Xangô. Por que isso? Porque o que ficou mais dentro aqui? Aqui no candomblé fala Queto. Queto, quem é Queto? Quetos são cultuadores de Odé, são caçadores. E o candomblé que ficou no Brasil ficou no candomblé Nagô, que é ligado a Xangô. Tanto é que os terreiros são dados por exemplo, a Casa Branca, Oxalá. O Gantuá, todo mundo, o culto lá é Odé. Não, o culto lá é Oxalá e Amacê. O único candomblé que ficou com o culto de Odé foi o candomblé do Alaqueto de Dona Oferecida Dona Alva. Da mãe de Santos de Ariata. E ficou o candomblé do Alaqueto. Agora, candomblé aqui no Brasil, o candomblé que foi o candomblé Nagô, que é ligado a Xangô, que é o que Xangô é o orixá ligado a todos os terreiros. Tanto é que as festas, quando você toca o Alujá, por exemplo, você vê que as pessoas ficam empolgadas com aquela coisa toda. E é por causa dessa ligação muito forte. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é justamente a vibração, o ritmo do Alujá de Xangô. Isso. Aquele toque representa a energia do orixá. A energia, a vibração, os movimentos que ele faz, porque a dança... A marcha dele para a guerra. Isso, a dança, na realidade, não é nada mais ou menos que se você traduzir aquilo que está se cantando ou tocando. Cada movimento que o Xangô faz, ele carrega os dois bornais chamados de labá. Esse labá, quando ele pega aqui e faz isso, jogando para cima, ele está tirando os eduarás, que são as pedras de raiz, de dentro das suas bolsas e jogando. Quando ele pega assim pela boca, ele está tirando de dentro da boca a pedra de eduará, que ele bota para fora o eduará pela boca e joga. Quando ele abre a mão assim, ele sustenta o mundo através da sua força. Então, a dança de Xangô, além de ser uma dança muito forte, ela é muito sensual. Porque é o homem forte, másculo, que levanta, que tem o poder do Oxê na mão, da justiça, do golpe certeiro. Então, por isso, as pessoas, quando tocam Alujá, a pessoa vem de dentro, na realidade, aquela sua força e bate palma, porque o evangélico não grita, não entra em transe e faz aquela coisa toda, a gente também tem que bater palma para Xangô. Com certeza. Bater palma para todos os nossos. Todos. E já o nosso orixá, o Baloaê, não fugindo muito, mas o nosso orixá ele tem uma dança muito séria. O Panegé significa eu mato e como. Então quando ele faz isso, ele traz todo o poder da terra, o maior feiticeiro de todos os feiticeiros. Por isso que como é que Xangô pode ter problema com o Baloé, que os dois eram feiticeiros, todos os dois iniciaram os cultos de Oxum. Conhece o Xuxi. Todos eles. Trocavam coisa. Muitas figurinhas. Trocavam figurinha. Muitas. Agora, Arrondegi, o candomblé no Brasil tem uma característica própria, única. Sim. Que é candomblé é Brasil. É brasileiro, né? Nós temos os cultos originários da África. Sim. E temos o candomblé, a nossa religião brasileira. Verdade. Dentro dessas características, o que mais se destaca é o fato de nós cultuarmos de Exu ao Oxalá. Sim. O que não acontece na África. Cada cidade tem seu orixá. Em Oió, se alguém tiver que ser iniciado, ele é iniciado para qual orixá? Todos iniciados em Oió são iniciados para Xangô. Sempre. Sempre. Mas só tem dois orixás que são cultuados em todas as cidades da África. Independente. É Exu e Oxum. Estão em todas. Ela é cultuada em todas as cidades e Exu é cultuado em todas as cidades. Mas não impede que uma pessoa que esteja em Oió seja iniciado para um outro orixá. Mas de repente, eles mandam para aquela outra cidade que são iniciados, mas pode se iniciar na cidade de Oió para Ogum, para Odé, porque tem pessoas lá já preparadas para fazer essa iniciação. Atualmente, é maior o culto a Xangô no Brasil ou na África? Olha, essa é uma pergunta boa. Uma vez o nigeriano Isso que eu te fiz. uma vez o nigeriano perguntou para mim se Xangô no Brasil dava dinheiro. Porque lá... Essa é uma pergunta ruim. Lá o culto a Xangô é natural.
Xangô vem na rua, Xangô anda no mercado, Xangô anda na cidade. Incorporado, manifestado. É uma coisa muito interessante, você vê o respeito que as pessoas têm a Xangô é tão grande, tão forte, que uma vez um tocador de batá, Ilubatá, que é o tabaque que Xangô gosta, que toque para ele chegou e chegou lá de longe e chamou ele. Ele foi de joelho para salvar Xangô. Por quê? Porque é do respeito a Xangô, o medo da fúria de Xangô. Porque Xangô chamou, ele tem que... é o rei chamando. Então, aquilo que você está falando... É muito forte o culto de Xangô aqui no Brasil por essa imponência que Xangô tem. Curioso porque atualmente na África... Xangô no Brasil é muito cultuado. Muita força. A gente fala na África como se fosse um paizão só, um único país. Não é. É um São grande continente com vários países distintos, com suas peculiaridades étnicas, culturais, suas tradições, etc. E tal. Dentro do chamado Yoruba, né, dos países que hoje envolvem aquelas cidades-estados que compunham a comunidade, a cultura iorubá, praticamente todos esses lugares, esses espaços geográficos, cederam espaço religioso para o Islã. Isso. A maioria hoje da população cultua o islamismo, ou tem que ter nomes islâmicos. Eu tive há pouco tempo na África e me chamou muita atenção o fato de que menos de 1% da população desses países tradicionais de culto aos orixás, menos de 1% permanece cultuando os orixás. O que acontece é o seguinte, o islamismo cresceu muito, se difundiu muito, não só na África, como na maioria dos outros continentes. E o que vem a acontecer? Qualquer coisa que você hoje, um cidadão nigeriano, para ele conseguir estudar, trabalhar, ele tem que ter um nome islâmico, entendeu? Seu nome de convertido. Mohammed, ele tem que ter um nome de convertido. Por quê? Senão ele não consegue o espaço. Mas, olha só, a ancestralidade é tão forte que ele cultua esses orixás ainda. Um sapatinho. Isso. Porque está dentro do seu sangue. É muito difícil. O islamismo é como se fosse uma imposição para que ele possa deslanchar na sua vida profissional. Mas ainda existe, como você falou, um pouquinho mais de 1%, mas é difícil. Talvez o culto de orixá não esteja se acabando na África, não tem nada a ver. Mas às vezes reduzindo. E o Brasil vai ser um grande representante desses cultos. Talvez toda essa força vem de lá para cá, está se instalando aqui e crescendo aqui. Essa história de que Xangô se afasta do seu filho quando ele está para morrer, é verdade isso? Não é dizer que isso é verdade. Na realidade é o seguinte, vamos lá. E o orixá, nenhum orixá, está nem aí para quando o filho morre. Ah, é? Acabou. Morreu, tchau e benção. O único orixá que cria um problema é o Odé. Por quê? Porque se você ele chegar na casa, não encontrar o filho, você dizer que ele morreu, ele, seu filho morreu. Ele chegar em casa, não encontrar o filho, ele arruma um problema. Os outros orixás... Como é que faz? Avisa para ele? Avisa na morte. Morreu? Você soube que morreu? Você vai lá na casa de Odé e avisa. Olha, fulano e tal. Porque senão ele toca um horror. Ele é um problema, é um orixá assim, ele é muito paternal. Xangô morreu, dali para lá, não é com ele. Esse Uri. Uri é o único orixá seu que te leva você à frente de Olodumare. Aliás, é o único orixá individual, né? O primeiro. É pessoal. E único. Xangô tem muitos filhos. Obaloê tem muitos filhos. Ogum, Xangô, vários. Mas Uri é um único. Por isso que diz, Uri, seu primeiro orixá ancestral individual. Então quer dizer, Xangô não se afasta. Não. Como todo orixá morreu, ele... Aí todo mundo fala, porque o Obaloê, não se critica, né? O Obaloê vai até o cemitério, entrega lá onde ficar o corpo lá, ananã na terra. Vamos ser. A partir dali é com a Oiá. Ela que vai levar para o Orum. Olha, tá ali, os filhos, Ori que leva. Pô, aí o Oiá,
Como é que você fez na terra? Isso. Então, Presta conta, vê os Porque documentos. você vai prestar conta ao Olodumare. Tudo aquilo que você fez. Aí é determinado. Você vai para o Uruma Padi, vai para o Uruma Láfia, Uri Burucu, Uri, vai para o Uri Purum, que é ligada a só as pessoas que são Ialorixás e Bababixás. Tem uma separação. Mesmo tendo feito besteira, tem vaga cativa? Vai para um ladinho e depois puxa para o outro. Não, você está falando, se chegar lá e não tiver, vou reclamar Vai com você. dependendo, se não tiver um bom agente para encaminhar. Fazendo propaganda. Tá certo. E agora, Arrondegi, dentro do culto a Xangô no Brasil, algumas peculiaridades chamam muito a atenção. Sim. Né? O sincretismo é forte ao ponto de deturpar esse culto. Tipo, esse Xangô é sincretizado com São João Batista, Muito. ele tem que levar um pirulito, tem que ter chupeta. Isso aí, a Ganju, por exemplo, você tocou num ponto certo. A Ganju, ele é um menino, tem que soltar pipa, cafifinha, não sei o que lá. Procede? Não. Que bom que alguém fala isso, né? Não, é bom alguém falar isso. Não procede, não rola. Não rola. Xangô, a Ganju ele mete o machado, ele é brincalhão. Tem Xangô novo e tem Xangô velho? Não existe Xangô novo e velho. Todos eles são cultuados dentro da sua época de dinastia. Pra você ter uma ideia, você acha que 6.000 anos é novo? Acho que não. Quer dizer, o último... Tem um pouquinho menos que isso. O último, vamos botar assim, 2.500 antes de Cristo. É tempo. 4.000 anos. Mas eles consideram o jovem, o velho, em que sentido? Quer dizer, no momento em que ele chegou ao seu apogeu, no momento em que ele se tornou famoso? Desde que ele entre na cadeia, ele ser orixá, o que aconteceu, Márcio? O orixá vivia na terra. Orixá, nós tínhamos ligação entre o Aie e o Ogum. Entendeu? Nós tínhamos essa ligação. O que aconteceu? Pelo próprio ser humano, pela própria mentira do ser humano, se criou o céu. O Batalá determinou que se criasse o céu. Então, para você ver o que acontece do outro lado, você tem que se desligar desse mundo e ir para lá. Porque, na realidade, o nosso verdadeiro mundo é o Orum. Esse nosso mundo que nós vivemos aqui é um grande mercado. Então, este mundo é o que nós estamos passando para que depois voltaremos para o mundo da realidade com os ancestrais. Então, quando você passa para lá, é que você descobre. Então, o orixá vivia aqui. Quando essa situação toda, o orixá foi e se plantou para o Orum. De lá ele ficou. Então, todos eles têm a dizer que é mais velho, que é mais novo. Uns têm mais tempo de culto, outros não. Mas todos eles têm uma idade de culto milenar. Milenar. Meu irmão, meu tríplice irmão Arrondegi, obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez a você, que o Ori sempre lhe proteja, me cubra e que Xangô sempre nos livre de todo mal. Agradecido. Kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo zonke landelwa izazi zifele mpumalanga kumemeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo zonke landelwa izazi zifele mpumalanga abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo zonke landelwa izazi zifele mpumalanga kumemeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka kwebantwana kanisaleleli ngani umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo
wonke Landelwa izazi zivele Mpumalanga. zabaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka ngwe bantwana kanisaleleli